Ela não me chamou de deputado estrangeiro? Essa fala não foi dita. Ela não me chamou de deputado estrangeiro. Aí, pelo amor de Deus, é papo de maluco. Isso não é verdade. O senhor sabe que isso não é verdade. Não é verdade que ela me chamou de deputado estrangeiro? Inclusive... Não é verdade que ela me chamou de deputado estrangeiro? Vamos resolver isso? Se você... Não é verdade que ela me chamou de deputado estrangeiro? Se você... É ou não é? Se você que acompanha, é ou não você é, entra Leonardo? no YouTube. É ou não é? Você entra no YouTube. Entra no YouTube e vê que ela me chamou de deputado estrangeiro. E você vai ver que isso não é verdade. Ela não me chamou de deputado estrangeiro? Essa fala não foi dita. Ela não me chamou de deputado estrangeiro. Aí, pelo amor de Deus, é papo de maluco. Você tá negando um fato, uma realidade, tá concreta, todo mundo pode ver. Então vamos deixar com que as pessoas possam pesquisar. Eu abro aqui agora pra você e te mostro. Essa pessoa, deputado estrangeiro, esse deputado reborn que acabou de falar, sequer tem o direito de falar da questão indígena. O senhor estrangeiro aqui tinha que pedir perdão pros povos indígenas. E ela não falou isso? Acabei de mostrar pra você. Veja, é muito interessante. Falou sim ou não? É muito interessante. É muito interessante, não é sim nem não. Quando um deputado destrata uma mulher indígena em plenário, quando um deputado, como o deputado Kim Kataguiri, vem recorrentemente trabalhando contra os interesses dos quilombolas, contra os interesses da população indígena, ser chamado de deputado estrangeiro por causa da sua origem é racista ou não é? Você trabalha sim ou não? Com uma desonestidade. Ser chamado de deputado estrangeiro pela origem da sua... Existe, reverso. Existe racismo não, reverso é racismo puro e simples. Se um preto chama chamado de branquelo, ele é racista? Ser óbvio. Nossa, óbvio. Senhora. Então aí é uma discussão... Óbvio. Uma discussão conceitual, cor, qualquer etnia, qualquer religião pode ser discriminada. Então, japonês não sofre preconceito? Então você não pode sofrer racismo. Então peraí, então você não pode sofrer racismo. Então você tira toda a questão e toda a carga cultural, toda a carga histórica, toda a carga que influenciou. Se um grupo sofreu historicamente racismo, o outro pode sofrer também? Mas é o peso sobre isso. Eu não tô diminuindo o peso. Eu chamo uma pessoa Eu não tô diminuindo o peso. Seu preto é uma coisa. Eu chamo uma pessoa branca de branquelo. É o mesmo peso. Você enxerga isso da mesma forma? Não, mas é racismo também. Esse é o meu ponto. Não, mas é racismo também. Mas então a pena é a mesma. Não, mas é racismo também. Então a pena é a mesma. Não, a dosimetria é diferente. A aplicação do tipo penal é a mesma. A pessoa tem que aplicação do tipo penal é a mesma, óbvio. Você chamou o cara de branquelo. Óbvio. Então é um problema grave você achar isso. Não, desculpa, você que tem um problema grave. Primeiro que você não consegue aceitar um fato. Porque chega e segundo que você não respondeu até agora. Chamar um deputado de deputado estrangeiro por causa da origem da sua família é racismo ou não é? Você acha bacana? É ou não é? Eu respondi todas as suas perguntas. É ou não é? Quando você provoca, ou não é? Quando você provoca uma parlamentar indígena que representa os interesses dessa categoria. Como? Isso é racismo? Eu provoquei isso como? É racismo. Isso é racismo através de atitudes. Isso é racismo através... como? Isso é racismo Qual através atitude? de fatos. Qual foi o fato? Qual foi a Você atitude? fica causando em plenário. Causando o quê? Eu falei do licenciamento ambiental. Não é função de um parlamentar. Eu falei de um ERIMA técnico. Não é função de parlamentar. Não é função de parlamentar falar de ERIMA técnico? E aí contra uma mulher indígena, você bater boca, ir pra cima. Que bater boca? Ela veio pra cima, eu fiquei sentado. Situação é muito chato. Eu fiquei sentado, ela que veio pra cima. Com todo que mundo que você tá? O PSOL vota sistematicamente contra qualquer medida de endurecimento de pena e inclusive pena para crimes hediondos, né? Na semana retrasada nós votamos na Câmara um projeto que obrigava o criminoso que comete o crime hediondo a cumprir 80% da pena no regime fechado antes de progredir. E a defesa do PSOL foi que isso só acontecesse para reincidente, né? Ou seja, você precisa matar a segunda mulher, precisa cometer o segundo feminicídio para cumprir 80% da pena, você precisa torturar a segunda pessoa, você precisa estuprar segunda pessoa para cumprir 80% da pena. Eu quero escutar de você, né, essa contradição. A luta pelo feminismo, mas a defesa que o sujeito precisa matar duas mulheres para cumprir 80% da pena. Existe algum combate verdadeiro nisso? Eu te garanto que o PSOL nunca defendeu nenhuma lei que determinasse que um homem precise matar pela segunda vez uma mulher para poder responder por isso. Eu te garanto. Inclusive, eu apoio você, eu apoio você. O Boulos foi o contrário, na semana retrasada. Isso é mentira. Isso não é verdade. Pelo amor de Deus. Isso não é verdade. Sistema da Câmara. Então vamos lá. Você está dizendo que o deputado federal Guilherme Boulos defende que homens respondam por feminicídio apenas no segundo homicídio. Não é respondo. Eu falei de progressão. 80% de progressão. Falei errado. Exatamente o que eu disse. Entendi. Aí você não ouviu a pergunta. E aí se reduz apenas a feminicídio. Quando a gente fala... todos os crimes hediondos. Então, quando a gente fala disso, a gente tá falando só de feminicídio? Não, tá falando de diversos crimes. Então, não, só pra... Não, tudo bem, só pra entender. Só pra entender, pra deixar claro pras pessoas. Porque você tá falando sobre feminicídio, sobre feminismo e... Isso, e falei aí, tortura, e aí também falei... E aí eu tô destrinchando. Leonardo Grandino, eu te garanto que eu defendo o fim da progressão de regime pra quem comete crime hediondo. Eu te garanto. Tá bom, mas o PSOL é contra. É a minha avaliação, o PSOL não é contra, até porque o PSOL é um partido com diversos membros, assim como o MBL. Foi unânime contra. Assim como o MBL é um movimento com muitos membros, e membros esses que inclusive
viraram viraram Pavanato, Rubinho Nunes da vida, outro que foi caçado... Você não responde por quem tá hoje no PSOL, eu respondo por quem saiu do MBL. Outro que foi caçado, e é membro do MBL, e foi caçado por fazer piadas misóginas e machistas na Ucrânia, né? Enfim, e por abordar meninas nas filas da Ucrânia. Então, isso sim é trabalhar contra as mulheres, isso sim é trabalhar contra o feminismo. Agora, você querer colar a imagem de que o pessoal, de que a esquerda trabalham contra as mulheres, isso não cola. Isso de fato não cola e chega a ser até cômico para as pessoas que estão assistindo. De onde será que esse idiota saiu? O que eu posso afirmar para você de forma categórica é que eu, Leonardo Grandini, e o PSOL temos lutado durante muitos anos em defesa dos direitos das mulheres. Quem não luta em defesa dos direitos das mulheres são aqueles que são caçados por conta de piadas misóginas, de piadas machistas em grupos com homens de WhatsApp, se valendo da posição de parlamentar na Ucrânia. E aí você falou, não, mas no PSOL também há divergências internas, eu defendo que não tenha progressão de regime para crime hediondo. A bancada do PSOL foi unânime, inclusive Guilherme Boulos e a ala do Guilherme Boulos foi absolutamente unânime em votar contra. Não é nem o fim, é o endurecimento da progressão de regime para 80% de você cumprir em regime fechado. E isso inclui feminicídio, isso inclui estupro, isso inclui tortura, isso inclui extorsão mediante sequestro, vários crimes. Em nenhum momento eu disse que era só para feminicídio e você quis reduzir a isso. Se fosse meu objetivo colocar dinheiro no bolso na política, seria o único parlamentar que votou contra o aumento de salário de deputados, ao mesmo tempo que se negou a receber esse aumento. Já doei R$500 mil líquido de salário. Poderia legalmente ter colocado dentro do próprio bolso, como todos os parlamentares do PSOL fizeram, apesar de discursar em favor dos mais pobres, estão no 1% mais rico da população. A mesma coisa sobre cota parlamentar, a mesma coisa sobre verba de gabinete, né, em que se vê um discurso aparentemente de defesa dos mais pobres, mas se usa dinheiro de cota parlamentar para aluguel de carro, para pagar gasolina, para pagar alimentação, como se o salário de deputado federal não fosse suficiente para isso, né? Bom, é importante destacar que o PSOL também votou contra o aumento do número de deputados e contra o aumento salarial dos parlamentares. Então, também é importante destacar isso. Mas colocou no bolso. Assim como você está renunciando? Sim, eu acabei de falar. Maravilha. Foi quando o Jairo finalmente entendeu. Tudo que eu vou fazer tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado. Eu peguei uma aspa sua aqui sobre o MST. Você diz o seguinte, que o MST funciona de forma legal, democrática e as instituições reconhecem como tal. Quem chama de criminoso está passível de processo. Então, primeiro eu quero fazer uma afirmação que o movimento do Sem Terra é criminoso, ele é terrorista e espero receber esse processo, mas acho que não vou receber por duas razões. A primeira razão é que eu usaria a exceção da verdade, né? Eu provaria aquilo que eu estou falando na justiça se eu fosse processado. E a segunda razão é que eles não têm personalidade jurídica, então eles não vão me processar por causa disso. Na CPI do MST, da qual eu fui vice-presidente, a gente viu depoimento e vídeo, né, da mãe que teve o filho que foi expulso do seu barracão, foi amarrado porque discordou de uma liderança do movimento. Depoimentos de trabalhadores que tinham que deixar toda a sua produção, que aqueles que participam do assentamento do MST têm que deixar toda a sua produção com a liderança do movimento, trabalham fora e aquilo que eles ganham no trabalho de fora, eles têm que comprar comida na mercearia do MST dentro do acampamento, que também é trabalho análogo à escravidão. Então, eu quero perguntar, com base nessa afirmação que você fez, né, se você acha que um movimento que comete crime invadindo propriedade privada e terrorismo colocando fogo tanto em produção, em pesquisa, como também em animais, como um movimento desses pode ser considerado democrático e legal? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Kim. Primeiro ponto, o Estado brasileiro não reconhece o movimento dos trabalhadores sem terra enquanto um movimento criminoso terrorista. Então, fazendo coro aí às suas argumentações justificativas para denominá-lo como um movimento terrorista e criminoso, o Estado brasileiro, a justiça brasileira, não entende o MST como um movimento de caráter criminoso e terrorista, tanto é que ele funciona de maneira regular no Brasil, atende a milhares de famílias, realiza todo ano uma feira importante
que é a Feira da Água Branca, onde atende-se e vende-se centenas de espécies de plantas e vegetais e alimentos. Então, o MST, primeiro ponto, enquanto advogado, eu sei que o Kim ainda está finalizando a faculdade de Direito, o MST não se trata de um movimento criminoso e não se trata de um movimento terrorista, não sob a minha avaliação ou a avaliação do PSOL, a avaliação do Guilherme Boulos, a avaliação de quem quer que seja, mas sob a avaliação da justiça brasileira e do Estado brasileiro. O MST é um movimento social que funciona de maneira regular e lícita em todo o território brasileiro. Só respondendo ao Kim que o MST ele é um movimento legal do ponto de vista jurídico e que não existe uma única pessoa que tenha tido um aluguel cobrado por nenhum membro do movimento, só isso. Tá bom, eu não falei nada de aluguel aí, não sei que recibo é esse que você está passando, mas sobre a justiça não considerar o MST uma organização criminosa, como eu mesmo falei no começo e você reforçou na sua resposta, ele não tem personalidade jurídica. O que nós temos, de fato, são condenações contra lideranças do MST e militantes do MST, como no caso da destruição de pesquisa na Embrapa, né, que nós já temos condenação transitada e julgada, como no caso da invasão da silvicultura da Suzano, na Bahia, em que também nós já temos condenação transitada e julgado, e no caso da extorsão também cometida aqui no estado de São Paulo, pelo ex-integrante do MST, José Rainha, que também já tem condenação transitada e julgada. Então, sim, a Justiça Brasileira considerou condutas cometidas por membros do MST criminosas. Em relação à prova daquilo que eu tô falando, bom, já que você pediu vídeos, eu não consigo puxar do meu celular agora, mas minha equipe vai colocar agora, então, nas minhas redes, os vídeos, né, da CPI do MST, em que, na própria CPI, foi apresentado as provas das lideranças do MST no acampamento do MST, tanto intimidando, né, a família de uma mulher e de um filho dessa mulher que foi expulso do barracão por discordar de uma liderança, como também de próprias lideranças do MST, dizendo que não aceitam divergências. Quando alguém diverge na assembleia interna que eles realizam, eles expulsam aquela pessoa do acampamento como se a propriedade que eles invadiram fosse deles e eles pudessem fazer o que bem entender lá dentro, ou ainda, se fosse propriedade deles, ainda eles não poderiam fazer o que bem entenderem lá dentro, porque existe um Estado brasileiro, existem leis brasileiras que lá dentro dos acampamentos, e aí, mais uma vez, tem vários vídeos mostrando isso, comprovando de que essas lideranças, inclusive, impedem a entrada da polícia dentro desses acampamentos para aplicar sua própria lei privada. Uma senhora lá, Dona Maria, enrolaram ela no colchão para botar fogo. E aí, o que aconteceu? O sogro dela pediu eles, implorou eles e falou, não coloca não faz isso não. Ela tem um filho deficiente. Aí eles soltaram ela. Aí pegaram as coisas dela também e levaram para a margem da BR, lá da rodovia. As penas são as mais diversas. Até alguns casos, o cara passou dos limites com a mulher do vizinho. Expulsa. E é assim que eles enfrentam os problemas. Não chama a polícia. Eles mesmos resolvem. Quando a gente fala em tributar no Brasil, em tributação no Brasil, é importante destacar que o Brasil, não só entre os membros da OCDE, mas entre os países da América Latina, é um dos países que tem o menor regime de tributação. E mais do que isso, o menor regime de tributação sobre aqueles que ganham mais de 15 salários mínimos. Isso é um absurdo. É preciso discutir, então, como que a gente vai tributar aqueles que ganham fortunas, aqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês, aqueles que ganham 50 mil reais por mês como o deputado Kim Kataguiri, né? Agora, é muito fácil você vir com esse discurso enquanto um parlamentar que ganha 50 mil reais por mês, que trabalha entre aspas, aquela coisa toda, enquanto o povo sabe quem está do lado dele. Tanto é que o projeto deles foi fracassado por executivo. Tanto é que Luiz Inácio foi eleito e será reeleito novamente em 2026. Porque o povo pobre é ignorante? Não, porque essa é a lógica deles. O Lula ganha porque o povo pobre é ignorante. E os bolsonaristas é porque frauda a urna, né? Cada um com o seu discurso. Então, o Lula ganha porque o povo sabe quem colocou ele nas universidades. O povo sabe quem tirou ele do mapa da fome. O povo sabe quem faz por ele. Então, tributação se resolve da seguinte forma. Acaba com 50 bi. Vamos acabar com 50 bi em emenda parlamentar? Vamos cobrar os 50 bi que a gente perdoou das grandes empresas com a desonação da folha de pagamento? Vamos cobrar tributação sobre grandes fortunas? Vamos cobrar 50% em herança e não 8%? Vamos tratar desse... Vamos cobrar juros e dívidas dos grandes bancos?
Vamos tratar dessa forma. E daqueles que devem à União, daqueles que devem ao Estado brasileiro. É dessa forma que a gente vai resolver essa situação. E não cobrando daquele que já não tem nada. Vamos lá, primeiro eu acho que você se embananou aí no cobrar juro e dívida de grande banco. Que juro e dívida de grande banco? É o contrário, né? Quem concede juro e dívida para grande banco é o governo federal toda vez que ele se endivida. E, aliás, tanto criticaram, né, a gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central. E agora nós temos uma taxa de juros ainda maior, com o terceiro aumento consecutivo na ata do Copom, com o Galípolo, que foi nomeado pelo Lula. E vamos lá, sobre o endividamento no governo Bolsonaro, sabe a coisa que mais contribuiu para o endividamento do governo Bolsonaro? A PEC Kamikaze, que contou com o voto do PT e contou com o voto do PSOL, e com o meu voto contrário. Né? Outro ponto, sobre a América Latina ter menor carga tributária. Me desculpa, o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina e entre todos os países em desenvolvimento do mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. Não sei que fonte que você tirou de dizer que o Brasil tem a menor carga tributária da América Latina. Acho que você está precisando rever a sua fonte, assim, porque isso não sobrevive a nenhum indexador da internet inteira sobrevive esse dado. E outro ponto, sobre Lula ser reeleito para beneficiar o pobre, como que dar lucro recorde para o Itaú é beneficiar o pobre? Como é que é sustentar o oligopólio bancário impedindo a entrada de novos concorrentes por meio de regulações do Banco Central é beneficiar o pobre? Como passar 40 bilhões de reais do BNDES para grandes empresários como o Ike Batista é beneficiar o pobre? Como passar 200 bilhões de reais, né, de privilégios tributários? Você falou dos 50 bi, que mais uma vez foram criados pela Dilma. Todos os outros também foram criados pelo PT. Eles combateram esse agora, que eles próprios criaram. E todos os outros? Quando é que eles vão acabar? Para as elites, né, para a elite privada do Brasil. Né? Outro ponto, quando é que vão fazer um enfrentamento em relação a 1% mais rico de juízes, de promotores, de deputados e de senadores? E quando é que a bancada do PSOL vai fazer como eu e abrir mão do aumento de salário para fazer doações para instituições como o GRAAC, como a ACD, para dar o exemplo de que eles não estão se locupletando do próprio cargo público em defesa dos interesses próprios, enquanto arrotam por aí que estão defendendo os mais pobres? Hoje, o MBL, após ver o que vem acontecendo no Brasil, resolveu tirar o seu corpo fora. A gente não tem vínculo algum com o Bolsonaro. Só que vale lembrar, e você que está em casa pode pesquisar, fotos do ex-deputado estadual cassado, Arthur Duval, com Eduardo Bolsonaro segurando uma arma de fogo, vídeos do deputado Kim Kataguiri com o Jair Bolsonaro. Eu quero entender se vocês não têm vergonha, se vocês não têm arrependimento, sabendo que vocês criaram tantos monstros e tantas pessoas que trabalham incessantemente contra os interesses do Brasil. Hoje o MBL colocou o corpo fora, tá em 2019, irmão. Hoje o MBL colocou o corpo fora, desde 2019, em que nós fomos chamados, né, por Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, numa manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, que nós fomos para oposição em relação ao governo Bolsonaro. Então, desde antes de terminar meu primeiro ano do meu primeiro mandato, nós já estamos denunciando tanto o petista na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, a nomeação de Cássio Nunes Marques, que, aliás, vocês do PSOL e do PT deveriam agradecer o Bolsonaro por ter nomeado o Cássio Nunes para o Supremo e ele ter votado pela suspeição do Moro e devolvido os direitos políticos do Lula. Lula jamais poderia ter sido candidato à presidência da República se o Bolsonaro não tivesse feito uma nomeação do Supremo. Aliás, quando nós organizamos uma manifestação contra o governo Bolsonaro, sabe quem sabotou? O PT. O PT não quis ir porque entendeu que o Bolsonaro seria o melhor adversário para eles vencerem as eleições e exatamente foi o melhor adversário para eles vencerem as eleições. Aliás, nesse mandato, os deputados petistas, o que eles falam nos bastidores é que, mais uma vez, o melhor adversário seria Jair Bolsonaro, que eles inclusive torcem para que tenha uma anistia, para que Bolsonaro retome seus direitos políticos e volte a disputar a presidência da República. Em relação a ter foto, vídeo com Jair Bolsonaro, sim, temos, sim, fizemos voto útil no Bolsonaro no segundo turno nas eleições de 2018 contra o PT, mas vamos lembrar que quem financiou este congresso com propina no bolso durante muitos anos, mais de uma década, foi justamente o Partido dos Trabalhadores. Inclusive o Lula agora continuou com o orçamento secreto que ele chamava de maior escândalo de corrupção da história do Brasil para financiar o centrão corrupto dentro da Câmara dos Deputados, que faz parte da base do governo Lula. Eu me envergonharia, por exemplo, se fosse como o Guilherme Boulos e tivesse uma foto com a dama do tráfico. Isso sim, acho que você deveria perguntar pra ele se ele se envergonha. Agora, de eu ter feito uma escolha política pragmática em 2018, posteriormente esse sujeito que prometeu representar a direita e traiu, né, todas as promessas que ele fez na campanha, isso não me envergonha. Por mim, se eu fosse pensar politicamente, é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff.